Bom dia, rapaziada. Hoje eu venho fazer esse vídeo porque me fizeram uma pergunta e eu achei que essa pergunta é um pouco polêmica. Então eu resolvi fazer esse vídeo para eu poder estar dando a minha opinião, tá? Eu sei que muitos bodybuilders, muitos fisiculturistas, eu vou bater contra a opinião deles, tá? Mas é a minha opinião. Eu até tinha uma opinião contrária da que eu vou dar hoje, mas eu parando para raciocinar, eu comecei a ver algumas coisas de forma diferente, e é isso que eu vou tá passando para vocês, e creio que vocês vão entender. Se vocês não concordarem comigo, é um direito de vocês, beleza? Mas eu quero que vocês tentem acompanhar o meu raciocínio, tá? Como eu já falei, vai bater de encontro a opinião de alguns fisiculturistas que eu já vi falar sobre isso. Então vamos lá. Me perguntaram o que eu achava dessa rapaziada que ganha dinheiro com bodybuilder, mas não são atletas, não fazem dieta, não sobem num palco. E quando me perguntaram, eu não tinha uma opinião formada sobre. Então eu virei e falei, olha, eu não vou responder agora, porque realmente eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. E comecei a pensar e vim pensando. Falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Então, vamos lá. O que eu acho dessa rapaziada que ganha dinheiro com bodybuilder sem ser atleta? Quero deixar bem claro para vocês, eu tinha até uma opinião um pouco contrária da que eu vou dar agora. Mas eu pensando comigo e voltando ao meu passado, como vocês sabem, eu fiz 37 anos agora, dia 28 de setembro. E eu comecei esse esporte com 13 anos de idade. Então é só vocês somar aí para ver de que ano eu sou, de que ano eu comecei esse esporte. Eu comecei a ver que lá no passado, quando o fisiculturista ele era considerado burro, considerado analfabeto e só servia para levantar peso. Eu vim dessa época. E falo mais para vocês, na época quando eu comecei, a academia não tinha nem professores formados. A pessoa aprendia o esporte, abria uma academia e ela começava a ensinar ali. Nessa época, não se tinha fiscalização na academia. Musculação não era considerado esporte. E para falar para vocês, não era nem o CREF que fiscalizava as academias. Na época eu não me lembro direito mais qual era o nome do órgão, mas não era nem o CREF, Conselho Regional de Educação Física. Não tinha isso, não tinha fiscalização. Então eu vim dessa época. E eu sei muito bem que nessa época os atletas da época tinham uma fama muito ruim, até dentro da sua própria família. Consideravam a gente, no caso, pessoas sem formação nenhuma. E realmente era muito difícil naquela época nós termos informação. Por quê? Nós não tínhamos acesso à informática, nós não tínhamos acesso, muitos, computador em casa, meu irmão, nem existia isso. A verdade é essa. Então, o nosso conhecimento, o conhecimento da rapaziada na época vinha de quê? De algumas revistas,
que a gente conseguia comprar em em alguns jornaleiros, tá, da época, e a gente começava a ler aquilo. Algumas revistas eram em inglês. Aí eu falo para você, muitos não tinha como traduzir aquilo. A rapaziada que tinha mais conhecimento realmente era aquela que tinha um nível social melhor, que de repente parentes tinham acesso aí para fora do país, mas os mais humildes não tinham acesso à informação. E eu sei, eu vi isso, eu vivenciei isso. Eu vi atletas muito bons na época, muito bom. Os caras que comiam arroz, feijão, tá? Subir no palco com uma forma física incrível. Mas pela falta de informação que tinha na época, porque para você, Brasil sempre foi carente de estudo científico a respeito de musculação, a respeito de hormônios. Hormônios, então, vou falar uma coisa para vocês, estudo científico puxando para o lado hormonal, meu Deus do céu, cara, você não tinha. E quando você queria ter, você tinha que tentar pesquisar alguns artigos científicos estrangeiros, traduzir aquilo para você poder entender alguma coisa. Então faltava muita informação. A gente tinha raça, determinação, força de vontade, mas não tinha informação. E eu pude ver atletas que se prejudicaram por bobeiras, se prejudicaram feio na saúde, por bobeiras, por não saber usar medicamentos para combater o colateral do que eles usavam. A sorte que na época, os medicamentos, os hormônios que eram usados, que era a Durateston, a Decadurabolin, a Deprosteron, esses medicamentos eram todos de farmácia, porque a gente tinha acesso. Na época, se você fosse na academia, isso em 92, 93, se você fosse na academia, se você treinasse, saísse da academia e passasse numa farmácia, você podia comprar uma Durateston, um farmacêutico aplicava em você, não era proibido. Então, os medicamentos eram tudo originais. O que vinha escrito na bula batia justamente com o que estava no produto, a quantidade de miligrama de testosterona, tudo. Então, o único benefício era esse na época, diferente de hoje, que a gente sabe muito bem que existe muitos laboratórios underground que não cumpre com o que eles prometem. Você compra um anabolizante pensando que tem uma quantidade de miligrama de testosterona naquilo e não tem. Então, nessa época, o único benefício era isso, mas conhecimento era muito pouco. E eu cheguei a ver que alguns atletas se prejudicaram feio. Alguns adquiriram até câncer. Eu conheço até um que conseguiu se safrar e ele ainda até hoje está no meio do bodybuilder, já bem coroa, compete hoje ainda, mas graças a Deus ele teve um pouco de conhecimento. Mas muitos se prejudicaram por falta de conhecimento. E aonde eu quero chegar com isso? Por que eu contei essa história para vocês? Para poder chegar a dar a minha opinião sobre essa rapaziada que hoje fazem vídeo, que hoje falam sobre anabolizante, que hoje ganham realmente dinheiro com isso e não são atletas. Eu quero falar uma coisa que vai ser um pouco polêmico. Eu não sou contra essa rapaziada. Por incrível que pareça, eu não sou contra. E eu tenho que aplaudir eles. Eu tenho que aplaudir essa rapaziada. O que eu vou falar vai deixar muita gente de cabelo em pé, mas eu tenho que aplaudir essa rapaziada de pé. Sabe por quê? Eu lembro muito bem que fisiculturismo era tido como as piores espécies. Nem como esporte isso era considerado. E eu lembro que dentro do Brasil, o fisiculturismo só começou a ter uma evolução. Isso, o Brasil começou a ter uma evolução quando
caiu na mídia, quando começaram a falar que musculação era bom. Aí logo em seguida veio uma novela chamada Malhação, não sei, alguns lembram, que deu um pump maior. Os artistas começaram a praticar musculação e começaram a divulgar. E isso começou a estourar. A musculação, hoje, ela tem essa grande evolução por causa dos artistas que iam para a academia malhar, não treinar. Treinar realmente, quem treina é os bodybuilders, é os caras que sustentaram o esporte. Porque os bodybuilders, eu vou falar uma coisa para vocês, eles sustentaram o esporte para que o esporte não morresse. A essência, eles mantiveram. Mas realmente não foi os bodybuilders que fizeram esse esporte crescer dessa forma. Eu tinha uma visão disso. Hoje eu tenho essa. Eu olhando pelo um outro lado, eu vejo que os artistas evoluíram esse esporte. Essa rapaziada que hoje passa informação no YouTube, que não são atletas, os caras têm um conhecimento incrível, é de uma sabedoria incrível, eu tenho que aplaudir eles, porque eles conseguem pegar artigo científico em inglês, tirar informações dali, traduzir para vocês, e vocês terem conhecimento do que realmente acontece. Coisas que o bodybuilder tradicionais, antigamente, alguns não tinham informação, e os que tinham informação não passavam. Porque esse esporte, eu vou falar uma coisa para você, é um esporte muito bom, mas é um esporte muito individual. Quem sabe não passa, são poucos que eu vejo realmente querendo passar informação. Querendo dar uma informação. Se você quiser uma informação, você vai pagar muito caro. Eu às vezes até entendo, porque o cara vive disso. Mas eu não posso virar e falar que essa rapaziada que hoje estão na mídia ganhando dinheiro com o bodybuilder, eles não contribuíram para que o bodybuilder chegasse aonde chegou. Eu já cheguei em campeonato de fisiculturismo que o público era mínimo. Não batia 100 cabeças dentro do campeonato. Não batia 100 cabeças. Isso há 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás. Não batia 100 cabeças, tinha campeonatos que tinham um público a mais, mas aqui dentro do Brasil eu cheguei em campeonatos que acho que não tinha 100 pessoas. E hoje em dia você vê um campeonato com sei lá, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, gente pra caramba, saindo pelo ladrão, marcas de suprimento. Então, a minha opinião é o seguinte, quem sustentou o fisiculturismo são os bodybuilders clássico. Aqueles que viveram pelo esporte, subindo em palco, esses sustentaram. Nós sustentamos até aqui o bodybuilder. Mas quem fez evoluir realmente não foi só os bodybuilders. Os bodybuilders, nisso aí, tem pouca porcentagem. Quem fez evoluir foi a mídia, foi essa rapaziada. Por quê? Eu vejo até muitos bodybuilders tradicionais falar até um pouco mal do Main Physique. Mas se você for num campeonato hoje, você vê que o público que vai assistir, de repente, essas categorias é maior do que os que vão assistir o fisiculturismo, os bodybuilders. Se eu posso falar assim, é até um mal necessário. Eu não vejo como mal, mas eu estou me referindo assim. Se é um mal necessário para que crescesse o esporte. Para que hoje todo mundo pudesse ter uma amplitude. Porque se não tem
Esses blogs, essa rapaziada que faz vídeo, que fala, que comenta sobre o esporte, se não tem modelos hoje migrando para essas modalidades, da mesma forma que vem artista migrando para o fisiculturismo, tem atletas femininas que estão migrando também para o meio da mídia, indo fazer alguns programas de televisão. Como a Eva Andresa, eu já ouvi falar que ela estava indo, não sei, para um programa aí de televisão. Então, gente, como que eu posso falar que essa rapaziada não tem o mérito deles? Tem o mérito deles. E tem que ser aplaudido. Tem que ser aplaudido, porque os moleques realmente eles têm conhecimento, eles falam a verdade, tá? Falam sobre anabolizante. Eu sei que tem muitos amigos bodybuilders que criticam se falar de anabolizante em vídeo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Com certeza, essa rapaziada tá tirando uma molecada que não tem formação nenhuma de adquirir um mal, por não saber manipular os produtos, os hormônios que estão usando. Então como que eu posso falar mal dessa rapaziada? Porque os bodybuilders clássicos, os antigos, não falavam, não passavam informação. Eu sou de uma época que eu já vi bodybuilder, eu pedi informação a um bodybuilder e ele virar e falar assim, olha cara, eu não posso te passar nada aí não. Não sei não. Eu sabendo que o cara sabia me responder, tirar minha dúvida, mas se eu não pagasse, isso naquela época, se eu não pagasse bem, o cara não me tirava informação, não me dava informação. E com isso muita gente se prejudicou com o esporte. Então eu quero falar o seguinte, se esse esporte hoje está crescendo, foi porque partiu para a mídia. Foi porque essa rapaziada jovem que indiretamente eles não são atletas, que popularizaram o esporte. Então nós, como veteranos do esporte, eu posso dizer assim, não podemos criticar, e sim juntar forças para que esse esporte continue sempre evoluindo. Se o Arnold não é um artista, não é um ator hoje considerado um dos melhores atores dos Estados Unidos, de filmes, ele não ia ter o poder de fazer o que ele fez por esse esporte. Não ia ter essa condição só com o esporte, só porque ele foi campeão 8 vezes, 9 vezes olímpico, eu não estou lembrado agora, ele não ia ter condição de fazer isso, mas ele teve condição de popularizar esse esporte, trazendo Arnold para o Brasil, trazendo Arnold para vários países, porque o cara é artista, que o cara galgou outros caminhos para poder chegar onde ele queria. Então, a mídia evoluiu isso através dessa rapaziada. Então eu quero parabenizar também essa rapaziada que não são atletas, não sobem palco, mas que evoluíram o esporte, fizeram crescer o esporte. E se hoje os bodybuilders antigos também conseguem ter consultoria, fazer uma consultoria, cobrar um valor, é devido a essa rapaziada, esses jovens aí que faz vídeo, que fez o esporte crescer também. É devido a eles, porque um bodybuilder cascudo não vai me pagar uma consultoria, mas um rapaz que está começando agora, que não tem conhecimento, me paga uma consultoria. E paga você também. Então como que eu vou criticar essa rapaziada? Como que eu vou falar mal? Nós temos milhões aí, uma rapaziada aí. Eu não tenho crítica contra eles. Eu tinha uma opinião contrária, mas eu repensei e vi que não era por aí.
vi que essa rapaziada tem uma grande porcentagem na evolução desse esporte hoje. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo que eu decidi fazer. Eu espero que vocês acompanhem o meu raciocínio, sigam a minha linha de raciocínio. E deixe o comentário de vocês. Sei que não posso agradar a todo mundo, mas eu olhando o esporte por esse lado, eu tive essa opinião e essa é a minha resposta. Eu não sou contra essa rapaziada, tá? Eu até parabenizo eles. Então é isso aí. Um abraço, Igor Ronan mostrando. Valeu!